Boa tarde, novamente estou agradecendo a presença de vocês nesse canal. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Descomplicando Vida, Descomplicando a Teoria Musical. E aproveitando e agradecendo ontem ao programa Falando da Vida, da Rádio América, a oportunidade de ter apresentado este canal em primeira mão para a Rede Catedral de Comunicação. Hoje também gostaria de, nesse momento, nesse início, falar um pouco sobre a mensagem desses momentos difíceis do coronavírus, onde que eu tive um tio meu, saudações também à família, sentimentos à família, tio Guido e tia Beatriz, que o tio Guido faleceu, e qual nós não podemos estar presentes devido às circunstâncias do próprio coronavírus, mas mesmo assim continuaremos o nosso ensino musical aqui na página. Também gostaria de falar que a partir de hoje nós teremos 2 dias menores dos horários, mas com maiores consequências de dias, que será todas as terças e sextas por enquanto, o canal às 15 horas, que dividiremos as matérias entre teoria e história, porque hoje eu vou continuar sobre a percepção, sobre o estudo rítmico da colcheia que nós paramos semana passada, mas que sexta-feira já falaremos sobre as claves, a história das claves e como elas podem ser utilizadas. Sexta-feira também nós gostaria de agradecer ao professor trompetista Giovanni, que vai estar presente na live para falar um pouco sobre o trompete para a gente. Nós vamos começar já na sexta-feira falar também sobre instrumentos musicais e às vezes também vamos convidar alguns professores de coral, de outros instrumentos, para falar na live ao vivo. Semana passada nós estávamos, então por favor, se inscreva na nossa página, Alex Silveira, curta e compartilhe. Semana passada nós falamos sobre a história da banda de Ravenna, e ao falar da história da banda de Ravenna eu falei que eu ia falar um pouco sobre cada instituição que atualmente estou trabalhando, ou alguma instituição que eu já participei e que eu ainda tenha a homenagem para ser apresentada para elas. Hoje eu vou falar sobre um pouco do SESC, muito curto essa primeira demonstração, que é o seguinte: como instituição que trabalha pelo social, Serviço Social do Comércio, o SESC tem mais de 60 anos. Ele é uma referência nacional no tipo de trabalho social, com o PCG, com os alunos, com as crianças, e hoje em dia nós estamos com um projeto chamado Defenda o SESC, que com essa nova lei que estão querendo tirar recursos do SESC, nós estamos com uma campanha de que defenda o SESC. O SESC, para vocês terem ideia, nos meus corais, só apenas nos corais, eu tenho mais ou menos uns 300 idosos inscritos. São corais que vão de 60 a 80 coralistas em cada unidade. Atualmente eu trabalho em 6 unidades e nós temos praticamente 300 coralistas só nessas unidades. Isso eu estou falando só quando eu trabalho referente a corais. Mas nós temos trabalho de dança, ginástica, educação, cultura. Nós temos vários trabalhos sociais no SESC. Então, como entidade, foi um dos lugares que eu mais aprendi sobre projetos culturais e sobre reestruturação, sobre gestão. O SESC é uma referência por ter mais de 60 anos de trabalhos reconhecidos no Brasil inteiro. Em todas as unidades federativas do Brasil, nós temos unidades do SESC fazendo vários trabalhos sociais. Serviço Social do Comércio, mas que também trabalha com a sociedade. Idosos, crianças, PCG, que são trabalhos para pessoas com carentes, com menos de 3 salários. E atualmente nós temos que, com o coronavírus, todas as pessoas que na Prefeitura de Belo Horizonte estiverem sendo tratados do coronavírus vão estar hospedados gratuitamente no SESC Venda Nova. Qualquer coisa, procurar a própria unidade, e aqui o gerente seria o Ricardo, para procurar no SESC Venda Nova. Muito obrigado, explanei um pouco sobre o SESC e vamos voltar à aula de teoria musical, que é Descomplicando a Teoria Musical, que seria nossa aula. Na verdade, semana passada nós falamos sobre a colcheia. Já tínhamos falado sobre a semibreve, que vale 4 tempos, já tínhamos falado da mínima, que vale 2, e da semínima, que vale 1, como figuras de som. Também falamos das figuras de silêncio.
E aí, na aula da semana passada, começamos a falar ritmicamente sobre as colcheias. As colcheias, os 3 primeiros exercícios que eu passei foram esses. Que toda vez que eu estiver com o pé, pensando que estou com o pé apoiado embaixo, calcanhar e bater o pé, se eu criar uma referência rítmica de 4 tempos, a semibreve seria tá. A mínima seria tá. A semínima seria tá. Quando nós chegamos na colcheia, como eu falo que no primeiro início sempre eu estou relembrando aulas anteriores, porque na música isso é muito importante, falei que toda vez que eu bater o pé e estiver embaixo, eu vou falar cá. Toda vez que meu pé estiver em cima, eu falo zá. Pé embaixo, cá. Pé em cima, zá. Aí ficaria cá, zá, cá, zá, cá, zá, cá, zá. Assim seria cá, zá, cá, zá, cá, zá, cá, zá. Como nós temos figura de pausa e de silêncio, na segunda vez eu falei que em cima eu queria pôr uma figura de silêncio. Essa é a figura de silêncio da colcheia. Por isso que é importante, quando eu não lembro uma matéria, eu ver a aula, assistir a aula anterior no nosso canal. E aí acontece, eu falei que seria embaixo, cá, pausa, cá, pausa, cá, pausa, cá, pausa. Falar eu posso. Na hora de tocar eu não. Eu não posso falar. Porque eu vou estar tocando instrumento, uma flauta, uma clarinete, uma percussão. Mas na hora do silêncio eu penso na pausa, mas eu não falo. Seria tá, 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 tá. Também falei na aula anterior que eu defini como casa, casa, casa. Por quê? Para mim ter uma referência diferente do tá ou de 1 e 2 e. Não fica claro. Para quem está estudando sozinho, não fica claro. 1 e o quê? 2 e o quê? 3 e o quê? Mas eu sei que toda vez que eu bato o pé embaixo é cá, em cima é zá, cá, zá. Pronto, é casa, não é casar, porque casar depende que o acento oxítono e paróxítono é diferente. Toda vez que eu fizer uma configuração que eu somar a pausa e o silêncio, eu tenho uma nova divisão rítmica. Se eu somar o primeiro início desse mais esse, aí, como eu tenho só alunos inteligentes, e eu falo sempre que eu tenho só alunos inteligentes, eu já entendo que seria, então, cá, zá, cá, pausa. Ou seja, ritmicamente seria casa, cá, pausa, casa, cá, pausa. Não tem nome de figura musical dó, ré, mi, fá, porque ainda não coloquei nem na pauta que nós já explicamos em aulas anteriores, nem coloquei as claves. Só passa a ter nome de nota quando eu colocar na pauta musical e nas claves. Aqui seria praticamente estudando ritmos. Eu poderia tocar cá, zá, cá, pausa, cá, zá, cá, pausa. Ou não achei meu chique-chique. Ou tocar em qualquer outro instrumento de percussão. E aí o que acontece? Temos essas duas formas, nós podemos criar outras. Exemplo, quarto desenho. Nós paramos no terceiro. Nós temos um quarto desenho rítmico. Agora, caso eu coloque a pausa no lugar do cá, a divisão rítmica muda. Porque toda hora que eu bater o pé, é pausa. Mas em cima continua a usar.
Então seria sim agora essa divisão. Seria a nossa quarta forma. Pausa, za, pausa, za, pausa, za, pausa, za. Ou seja, é ritmo que quando você bate embaixo o pé é pausa. Em cima só tem o som do za. Pausa, za, pausa, za, pausa, za. Geralmente, gente, isso acontece muito em ritmos de dobrado, que o músico fica za, tam, 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 só de marcação de contratempo. Porque quando eu bato o tempo embaixo, é silêncio. Em cima é som. Pausa, za, pausa, za, pausa, za. Teríamos outro ritmo que seria o quinta variação. Pausa, za, cá, za. Pausa, za, cá, za. Aí o que acontece? Seria pausa, za, cá, za. Pausa, za, cá, za. Seria pausa, za, cá, za. Então, de novo, pausa, za, cá, za. Pausa, za, cá, za. E numa sexta variação, nós teríamos a mais difícil delas, que pega vários músicos, são pegos com essa palavra, com esse tipo de divisão, que seria pausa, za, cá, pausa, pausa, za, cá, pausa. Essas divisões sempre aparecem. Pausa, za em cima, cá embaixo. Pausa. Vamos apagar essa aqui para não confundir agora. Pausa, za, cá, pausa, pausa, za, cá, pausa, pausa, za, cá, pausa, pausa, za, cá, pausa. Ou seja, se vocês estudarem as aulas anteriores, que hoje nós estamos na terceira aula, até hoje, ritmicamente já dá para tocar muita música infantil, muita música gospel, muita música. A semicolcheia nós vamos deixar para falar mais à frente, porque agora, como eu vou entrar na sexta-feira com a aula sobre as claves, as semicolcheias vão ficar mais à frente disponível como é que seria a divisão. Porque se eu pegar hoje em dia um aluno meu de percussão na minha banda e de repente numa partitura de percussão, tá? Imaginem uma partitura de percussão, qualquer um aí. Semana que vem nós vamos trazer o instrumento. Se tiver uma partitura de percussão, ou esse tipo de clave que geralmente existe nas partituras, ou esse tipo de clave que também existe em algumas partituras. Isso aqui é uma clave de percussão. Para a bateria americana seria uma pauta com a direção de onde ficariam os instrumentos, mas isso aqui seria uma clave de percussão. Que eu fizesse esse tipo de divisão, olha para vocês verem que interessante. Qualquer um, se eu colocar dentro de uma mesma velocidade e estudou devagar todas as matérias, já consegue tocar, por exemplo, uma caixa. O que eu faria? As notas maiores do instrumento seriam o rufo. 4 tempos de rufo.
E, bater no pé. 1, E, 2, E, 3, E, 4. E. Tá, 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 tá. Casa, 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 casa. Se eu dividir, conseguir dividir isso, na hora que eu fizer aqueles outros ritmos que eu coloquei para todo mundo, seria, por exemplo, K, za, K. Lembram da regrinha que eu falei que quando tiver para cima ou para baixo é nunca para comparar, para ficar dentro do compasso? No caso da percussão é para estar dentro do sistema e eles não confundirem. Mas se eu estiver dentro de uma pauta musical, tem que ficar sempre dentro do pentagrama. Também já falei em aulas anteriores, o pentagrama seria na pauta musical. Mas seria a nossa segunda variação estudada. Seria K, za, K, pausa, pá, 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 pausa. Ou seja, se eu consigo fazer isso no ritmo, eu também consigo fazer isso tocando, cantando. Poderia ser na clave de sol, 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 pausa, sol, sol, sol. Pronto. Viram que eu ainda não defini compassos? Eu ainda não defini compassos, que é uma outra coisa também que vai surgir na música. Na hora do compasso, nós vamos fazer uma brincadeira de matemática, de compassos simples e compostos. Então hoje, a nossa aula seria finalizando até as colcheias. Seria isso. Na sexta-feira, nós já vamos implementar as claves, falar um pouco das claves e automaticamente já colocar nome de notas. Gostaria de agradecer a todo mundo e até sexta-feira na nossa próxima aula. Muito obrigado.